Bom dia, meus irmãos, os irmãos aqui que nos acompanham pelo YouTube e aqueles que estão aqui na sala do Zoom. Hoje a nossa transmissão será aqui por meio da nossa disciplina do Panorama do Novo Testamento, na classe aqui da mocidade, dos jovens da nossa igreja. E então vamos dar início à nossa aula, vamos dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus. E para começar, eu ia pedir aqui vou pedir para Ana Clara fazer uma oração. Ana Clara? Sim. Alô? Oi, estamos ouvindo. Vou orar aqui Pode. então. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigada, Deus, porque a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, mesmo distantes, e conhecer um pouquinho mais a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pelo dia de descanso de hoje, de comunhão, e eu peço, Deus, para que a gente continue se alimentando da palavra do Senhor, não só no domingo, mas durante a semana também, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesse momento, ó Deus, de tanta incerteza. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, meus irmãos, então, dar início a essa nossa maratona em cima do Novo Testamento. E vocês perceberam que não tem sido fácil essa maratona, porque, afinal de contas, não é fácil estudar tantos livros em 9 aulas. 9 aulas para estudar todos os livros do Novo Testamento e não tem sido fácil. Então, estamos aí tentando, de uma maneira rápida, dando ênfase no que é importante, no que a gente considera importante para o momento, desses 27 livros do Novo Testamento, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Estão vendo aí nosso slide aqui, deixa eu me acompanhar, ver se está tudo bonito aqui no YouTube. Está tudo bonito aqui no YouTube. Olha só, então vamos lá aqui. Panorama do Novo Testamento. Os professores têm sido eu e o nosso irmão Leandro Salgado, que tem dividido aí comigo o trabalho de ministrar essas aulas. Nós já estudamos os evangelhos, nós já estudamos o livro histórico de Atos, estudamos as cartas de Paulo e hoje iremos estudar o quê? Iremos continuar nosso estudo nas cartas gerais do Novo Testamento. A gente aprendeu que cartas gerais são aquelas cartas que não são de Paulo. Paulo escreveu a maioria das cartas, as cartas gerais são aquelas cartas, as epístolas do Novo Testamento, que não são do apóstolo Paulo. E vocês lembram que a gente viu a importância das epístolas, porque a importância que as epístolas desempenham na história do povo de Deus, a importância das epístolas mostrando justamente como que deveria funcionar esse povo redimido pelo Senhor Jesus, esse povo que foi reconciliado com Deus, como eles deveriam viver. Então, as epístolas mostram isso, né? Esse drama do povo no primeiro século a viver segundo a palavra de Deus. E aí, por isso que a gente tem tantos imperativos éticos, né? A gente tem tantas questões escatológicas, porque eles estão sempre... os escritores, tanto o apóstolo Paulo como os outros apóstolos, os outros escritores de epístolas do Novo Testamento, sempre com a perspectiva escatológica, sempre apontando para aquela realidade de que, olha, o reino chegou, mas o reino ainda precisa ser complementado, precisa ser implementado perfeitamente, completamente quando o Senhor Jesus voltar. Mas o reino já chegou, então vivam de acordo com esse reino. E aí as questões de todos esses imperativos éticos, né, que como funciona, como deveríamos viver a imagem ali, a semelhança de Jesus, conforme o Cristo revelado, como deveria ser essa vida desse reino que foi inaugurado e que nós, como povo de Deus, então, somos chamados a viver. Então, vamos lá para as nossas cartas. Ixi, tá cartas paulinas ali, mas já cometi aqui um equívoco. Depois eu arrumo esse slide. Vamos começar com Pedro, as cartas do apóstolo Pedro. E a primeira carta do apóstolo Pedro todo mundo conhece. Primeira Pedro, olha só, a gente sabe que Primeira Pedro foi escrito por quê, gente? Vamos lá, quero ver um chute. Um chute. Quem escreveu essa carta de Primeira Pedro?
Cadê os jovens aqui do Zoom? Quero ver um chute. Um chute. Quem escreveu? Ninguém vai chutar, eu vou ter que dar um nome aqui, né? A tática de dar o nome realmente vai funcionar. Arthur, quem escreveu essa carta de 1 Pedro? Pedro. Olha só, que esse aí é espertinho, hein? Muito bom! Foi Pedro realmente que ditou, mas não foi Pedro que escreveu no punho, porque nós aprendemos que as epístolas eram escritas por quem? Por escribas profissionais, o amanuense, né? E o amanuense aqui de Pedro foi Silas. Está lá no capítulo 5, versículo 12, dizendo que Silas foi quem registrou enquanto Pedro ditava. Eu sei que foi uma pegadinha, mas realmente o autor da carta a gente pode considerar que foi Pedro. E ela foi escrita ali, meus irmãos, provavelmente entre o ano 64, 65, 66 depois de Cristo, ali em Roma. E o conteúdo dessa carta é um conteúdo de encorajamento a cristãos que estavam em sofrimento, sempre instruindo o povo de Deus a como responder a esse sofrimento, a como responder, a como viver diante desse sofrimento que eles estavam passando. E a gente tem ali os destinatários, como a maioria de cristãos gentios que ficavam ali na região da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Eles estavam vivendo aquela diáspora, né? Aquela dispersão do povo judaico ali aos arredores da sua terra, exilados no mundo. E a gente tem aí como doutrinas principais dessa carta, sempre essa ênfase na perseguição, sempre essa ênfase de que, olha, como vocês vão viver diante dessa perseguição. A gente vai falar mais sobre isso um pouco à frente, mas, meus irmãos, a gente tem aprendido que essas cartas, esses livros do Novo Testamento, a palavra de Deus como um todo, não é só um local onde a gente se achega para receber instruções, receber soluções para a nossa vida, por mais que tudo isso esteja incluído. A gente já tem aprendido que também ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus tem a ver com conhecer a Deus, conhecer a respeito do nosso Senhor, conhecer a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nessa carta de Pedro, podemos conhecer muito a respeito do nosso Deus, que é um Deus que ele é acessível, é um Deus fiel, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é longânimo. Lembra do longânimo? De, olha, o Senhor tem sido longânimo, não querendo que nenhum de vocês pereçam. Então, um Deus que é misericordioso. Todas essas qualidades, todos esses aspectos do caráter de Deus, nós conseguimos aprender a partir de uma leitura cuidadosa, de uma leitura atenta dessa primeira carta de Pedro. Pedro também fala muito a respeito, como nós já foi falado, a respeito do sofrimento humano. E aqui talvez seja a grande instrução dessa carta de Pedro à Igreja de Deus, né? O sofrimento e a perspectiva divina. Porque tem sido muito difícil as pessoas entenderem que, como foi dito hoje no sermão pelo pastor Walter, que não deveria gerar nenhum tipo de surpresa o povo de Deus sofrer. Afinal, o Senhor Jesus sofreu. E nós somos chamados para quê? Para sermos co-participantes desse sofrimento do Senhor Jesus. Então, do início ao fim dessa carta, a gente tem esse princípio do sofrimento dos cristãos. A preocupação do apóstolo Pedro é que eles compreendessem que esse sofrimento, por mais doloroso que fosse, por mais que muitas vezes a gente não conseguisse compreendê-lo, existia uma perspectiva ampla dos propósitos de Deus e da sua salvação para o seu povo. Daí a ênfase nessa obra do Deus Trino, toda essa ênfase na obra de Deus Pai que elege, o Deus Filho que sofreu em nosso lugar e que nos chama ao sofrimento, e o Deus Espírito Santo que nos capacita a viver em fidelidade dentro desse sofrimento. Quer ver só? Então, como isso é verdade? Vamos ver aqui, então, alguns exemplos, né? Alguns aspectos dessas duas visões, sofrimento humano diante da perspectiva divina.
Lá no capítulo 1, versículo 6, fala de diversas provações. E qual deveria ser, então, a nossa postura diante dessas diversas perseguições? Alegres, pois elas são passageiras. Diante de autoridades injustas, às vezes perseguições de autoridades injustas, que o povo naquela época estava vivendo, qual deveria ser a nossa postura como povo de Deus? Silencia os ímpios fazendo o que é bom. Né? Siga o exemplo do Senhor Jesus. E isso aqui tem sido um ensino muito importante nos dias atuais, né? Porque o que tem acontecido? As pessoas veem autoridades injustas, autoridades perversas, elas já querem pagar na mesma moeda. Só que o Senhor Jesus diz não, não. Mesmo que a autoridade seja, mesmo que a autoridade seja injusta, você deve silenciar eles fazendo o bem, porque foi assim que o Senhor Jesus agiu. Sofrimento por fazer o que é certo. Hoje foi dito também no sermão a respeito disso. Como nos comportar quando a gente tem sofrido fazendo a coisa certa? O apóstolo Pedro fala, olha, a perspectiva divina é que estejam preparados para dar testemunho da sua fé. Não se preocupem se esse sofrimento tem sido pelo que é certo. Na verdade, se alegre porque é um sofrimento justo. Mas lembrem sempre de estar preparado para dar testemunho dessa fé. E até mesmo perseguição religiosa. Se você tem sofrido, o povo lá estava sofrendo perseguição religiosa na época que Pedro escreveu a carta, qual a nossa postura, qual é a perspectiva de vida? Sejam participantes dos sofrimentos do Senhor Jesus. E então o apóstolo Pedro continua com uma série de outros exemplos desse sofrimento humano da perspectiva divina. Se você tem sofrido por causa da determinação de resistir aos desejos carnais, então a perspectiva divina é não vivam para satisfazer os maus desejos humanos. Se o sofrimento tem sido como parte de um fogo refinador para crescimento espiritual, confie sua vida a Deus, Ele é fiel. Se o sofrimento tem sido às vezes um ataque direto de Satanás, perspectiva divina, resistam a Satanás e permaneçam firmes na fé. Sempre dessa perspectiva, meu irmão, todo sofrimento que nós temos, todo sofrimento que o povo de Deus passa não é um sofrimento em vão. É um sofrimento que nós precisamos colocar os óculos da perspectiva divina, para que a gente consiga compreender o que está acontecendo, para que a gente tenha a nossa mente transformada e assim saiba passar em fidelidade, saiba sofrer da maneira adequada, saiba sofrer bem, porque realmente existe uma forma de sofrer bem. Existe uma forma ruim de se sofrer, mas existe a forma boa de se sofrer. É a forma quando os seus olhos estão voltados para o Senhor, para os seus eternos propósitos, descansando nessa perspectiva divina. Mas, meus irmãos, o apóstolo Pedro também vai falando de outras questões, de outros deveres dos cristãos diante desse sofrimento. E aí ele vai sempre colocar em perspectiva o cristão deve ser e o porquê que nós devemos ser o que nós somos. Aqui falando do sofrimento, olha, apesar de vocês estarem sofrendo, olha, apesar de vocês estarem passando tudo isso, isso não é desculpa para vocês viverem da maneira que vocês querem. Sofrimento, meus irmãos, não é desculpa para eu dar vazão a comportamento pecaminoso. Sofrimento não é desculpa para eu dar vazão a desejos carnais. Sofrimento, na verdade, é a oportunidade de eu agir em fidelidade diante de Deus. Lembram da perspectiva escatológica? Perspectiva escatológica que ela nos ajuda a entender isso. Porque muitas vezes os falsos mestres fazem isso. Olha, você está sofrendo. Olha, tudo vai acabar, então viva, faça o que você quiser. A perspectiva escatológica do reino de Deus é, olha, nós estamos sofrendo, mas precisamos viver de modo digno desse evangelho, porque o Senhor Jesus voltará e nós estamos esperando Ele. Então, dessa forma, cristão, mesmo no sofrimento, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de dificuldades, sejam bons cidadãos. Sejam bons cidadãos onde vocês estão vivendo. Faça o bem. Ajude o necessitado. Cuide do pobre, do órfão, da viúva. Faça aquilo que é exigido de você, que é amar o seu próximo. Porque é assim que os insensatos irão ser silenciados. Se você é servo, no caso na época escravo, seja um servo obediente.
nos dias de hoje, se você é um funcionário, seja um funcionário obediente, seja um funcionário leal, seja um funcionário que obedece, logicamente, debaixo dos princípios do Evangelho, uma obediência que não fira também os mandamentos do Senhor, porque o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Porque o Senhor Jesus é um servo obediente. Aí o apóstolo Pedro, né, ele começa falando sempre dessa questão do sofrimento e as nossas reações, e aí essas reações nas áreas sociais, com as autoridades, com o nosso próximo, e aí ele começa afunilando, né? Esposas, sejam submissas, porque se vocês tiverem maridos incrédulos, pode ser que eles sejam levados a Cristo por meio do vosso procedimento. Então não é na falação que você vai conquistar o seu esposo. Tem mulher cristã que acha que vai conquistar o esposo incrédulo, botando louvor para tocar em casa o dia todo, chamando reunião, botando toda a reunião da igreja na sua casa. Mas o apóstolo está aqui nos ensinando que não é assim que a mulher ganha o seu esposo pelo procedimento. Mas, na verdade, a esposa ganha o seu cônjuge para Cristo é pelo seu procedimento adequado, de fidelidade, de bondade, sendo submissa a ele. E aí também ele... Aí tá aqui, deu um... Tá. E aí, irmãos, como devem viver os irmãos uns com os outros? Devemos viver, meus irmãos, sendo compassivos uns com os outros, cuidando uns dos outros, porque é assim que nós receberemos bênçãos por herança. E também, deu um erro aqui, como que os maridos devem se comportar, não somente as esposas, mas os maridos devem ser sábios no convívio com suas esposas. Por quê? Porque é assim que as suas orações irão ser respondidas. Muitos cônjuges, muitos homens, né, não têm tido respostas em suas orações porque não têm agido com sabedoria no lar. E o apóstolo Pedro nos fala, independente do sofrimento que você esteja passando, da perseguição que você esteja passando, da dificuldade que você esteja passando, seja sábio, esposo, no convívio do lar, porque é dessa forma que suas orações serão ouvidas. Meus irmãos, 1 Pedro, muitas informações, muito ensino edificante, é palavra de Deus, é algo que nós precisamos ler e ler mais de uma vez para poder sempre estar sendo edificado por meio dessa palavra. Não tem como a gente esgotar todo o conteúdo, mas a gente tenta dar esse panorama do Novo Testamento, panorama de cada uma dessas cartas. E 1 Pedro é isso. Então, como nós olhamos para finalizar o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, os impactos dessa obra do Senhor Jesus, nessa carta que Pedro escreve à igreja ali na Ásia Menor. E aí eu queria convidar algum jovem para fazer a leitura, por favor. Eu vou citar nome, se não... Eu posso ler. Opa, boa. Aí sim, gostei de ver, agora sim. Vamos lá. Como os cristãos a quem 1 Pedro foi endereçada viviam em meio à perseguição, Pedro os orienta a se identificarem com o sofrimento de Cristo. 1 Pedro equilibra essa mensagem com lembranças das inúmeras bênçãos derramadas sobre os cristãos pela perseverança deles. Cristo permanece a esperança viva do cristão no mundo hostil. Isso aí, muito obrigado, Tiago. Meus irmãos, 1 Pedro é isso. Nunca esqueça de ler sempre 1 Pedro dessa perspectiva de que Deus se importa, sim, com o modo que você vive, apesar do sofrimento à sua volta. É muito comum a gente, quando está sofrendo, achar que por estar sofrendo, nós temos o direito de viver de qualquer jeito. E 1 Pedro nos lembra isso, que olha, na verdade, Deus se importa sim com o modo como você está vivendo, apesar de todo o sofrimento e dor que você está enfrentando. Deus não é indiferente. Deus chama você a viver em fidelidade. Deus espera que você responda em fidelidade diante desse sofrimento que você tem passado na sua vida. Quer seja aí na sua família, às vezes trabalho, tantas áreas da nossa vida que muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, perseguições e sofrimento. As pessoas acham que podem assim então dar vazão às suas práticas pecaminosas, aos seus desejos pecaminosos. 1 Pedro nos lembra que não é porque você está sofrendo que você vive de qualquer jeito, porque você tem que seguir o exemplo do Senhor Jesus, que sofreu,
suportou tudo e foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos seguindo. Primeira carta de Pedro, e agora vamos então para a segunda carta de Pedro. Quem escreveu essa segunda carta de Pedro, gente? Pedro também, né? Isso aí é óbvio, né, gente? Mas foi Pedro também. Qual o período que Pedro escreveu essa carta? Mesmo período ali da primeira carta, por volta ali do ano 64, 66, depois de Cristo, né? E aí, essa segunda carta de Pedro, a gente já vê mais um tom de despedida, como se fosse uma carta enviada ali, num tom de despedida para um povo, né? Pedindo, olha, cresçam, perseverem diante do que vocês têm vivido, fiquem atentos aos falsos mestres aí que têm penetrado na igreja, porque Cristo está voltando. Por isso que as principais doutrinas dessa carta que Pedro a gente consegue tirar dessa carta é justamente isso, esse dilema dos falsos mestres penetrando dentro da igreja, a importância das escrituras, a importância do caráter cristão diante dos falsos mestres e diante da escritura, porque Deus dá a todos os cristãos o poder de crescer na fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor. Deus nos deu, meus irmãos, todas as coisas necessárias para uma vida de fé e fidelidade na sua presença. E, por fim, uma doutrina importante dessa carta é a respeito desse retorno do Senhor Jesus, né? Porque os falsos mestres falando que Jesus não ia voltar, e aí, na verdade, Pedro, então, combatendo esse falso ensino, na verdade, falando que Deus não estava demorando a voltar. Jesus não está demorando a voltar, mas sim tendo paciência incessante, aguardando o arrependimento dos seus eleitos antes do seu retorno. E aí, dessa forma, a gente então percebe que uma das características mais marcantes de Deus nessa carta de Pedro é essa longanimidade do Senhor, né? Essa fidelidade em cumprir as suas promessas. Meus irmãos, essa carta ela é mais curta, né? Ela é mais sempre, tanto em 1 Pedro como em 1 João, vão ser cartas mais longas, mais cheias de informação e conteúdo, não porque a segunda carta ou a terceira carta, as cartas subsequentes, são menos importantes, mas é porque elas contêm menos conteúdo, elas são menores, elas se encaixam mais na configuração das cartas daquela época. Vocês lembram que nós falamos que as cartas daquela época eram bem pequenas, elas cabiam no papiro, e aí Paulo que chega e escreve cartas gigantescas de 500 palavras, 700 palavras, sendo que o comum daquela época eram cartas de 90 palavras, talvez 100, 200 palavras. Da mesma forma, essa segunda carta de Pedro já é uma carta menor, uma carta mais curta, de despedida, como nós vimos aqui. Pedro dando essas ênfases, né, a respeito dessa preocupação de Deus com o seu povo, para que ele cresça em piedade, demonstre essa virtude, né? Não somente tenha o crescimento, mas que seja um crescimento que seja percebido por todos à sua volta. Né? Por quê? Porque o juízo ia ser certo. Os falsos mestres penetrando dentro da igreja, corrompendo os ensinos, tentando corromper o povo de Deus. E aí Pedro falando, olha, na verdade, o juízo é certo sobre esses falsos mestres e sua vida impiedosa. É certeza que o Senhor Jesus voltará. Então, a despeito de toda essa zombaria dos falsos mestres, não podemos nos esquecer que Jesus voltará e julgará todos eles. Então, esse propósito realmente de desmascarar, frustrar e derrotar essa invasão dos falsos ensinos, desses falsos mestres ali no meio do povo de Deus. E quando nós pensamos a respeito de tudo isso, né, dessas questões das principais doutrinas e do caráter de Deus, como nós então vemos Jesus nessa carta de 1 Pedro, ou de 2 Pedro, e eu vou, sempre Cristo, eu vou pedir para o jovem aqui fazer a leitura. Alguém pode fazer a leitura aí, por favor? Em sua segunda epístola, Pedro afirma que o dia do Senhor virá como ladrão. Ele também fala repetidamente sobre o conhecimento de Cristo, que produz a paz
a graça e o poder para o cristão. Vejam só, meus irmãos, que interessante isso, né? Porque os falsos mestres estavam ensinando na igreja que, olha, Jesus não vai voltar. Olha, se Jesus não vai voltar, então você pode fazer o quê? Viver de qualquer jeito. Então, viva, dê vazão aos seus desejos pecaminosos. Viva satisfazendo os seus próprios desejos, porque Jesus não vai voltar, não vai ter esse negócio de juízo final, não vai ter esse negócio de Jesus voltar e punir as pessoas. Então, viva do jeito que você bem entender. Você já está sofrendo aqui diante das condições de perseguição da igreja, você já tem diversos tipos de sofrimento na sua vida. Seja feliz, satisfaça os desejos do seu coração. Esses são ensinos dos falsos mestres. E aqui nós somos lembrados que, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, fique aí vivendo de qualquer jeito, achando que nada vai acontecer. Porque pode ser que quando você menos esperar, Jesus volta. E aí, o que você vai falar diante de Deus? Qual vai ser a sua postura diante do Senhor? Então, não esqueça, o dia do Senhor virá. E enquanto esse dia não chegue, viva nesse poder do Espírito que nos concede essa paz, essa graça de viver em fidelidade a Deus. Acabamos aí as cartas de Pedro, meus irmãos. Acabamos as cartas. Deixa eu arrumar isso aqui, que isso aqui está me incomodando. Acabamos as cartas de Pedro. Depois das cartas de Pedro, vamos para as próximas cartas gerais que nós iremos estudar nessa nossa... Cadê? Não mudou não aqui, né? Mudou aí? Já está cartas gerais agora? Tá. Então vamos lá. Pedro já foi. Deixa eu passar aqui para frente, depois dessa edição. Rapidinho. Cartas gerais. Vamos para a próxima. João, o discípulo do amor, autor dessa carta tão amada no meio do povo de Deus, o presbítero, como ele se auto-intitula nas cartas, né? Na primeira, na segunda, na terceira carta, o presbítero João, o pastor João, apóstolo do amor, datado aí por volta, provavelmente, do ano 80, entre o ano 85 e 95 depois de Cristo. E o conteúdo dessa carta, meus irmãos, o conteúdo dessa carta, um tratado, a gente pode dizer que é um tratado justamente para oferecer segurança a alguns cristãos, né, encorajando sua lealdade à fé e à prática cristã, e em resposta também a falsos profetas que estavam saindo da comunidade e tentando recrutar para uma nova comunidade. Então, o falso profeta ainda tem disso. Não basta ele ser um herege, ele ainda sai da igreja e tenta levar pessoas junto com ele. E aí, então, João começa a fazer esse chamado aos fundamentos da fé, um chamado aos princípios básicos do cristianismo. Por isso que a gente vê como uma das principais doutrinas, esses fundamentos da fé, que vai falando de amor, sempre falando de amor, confissão de pecados, amor ao próximo, fundamentos da fé. Ele até também empreende tempo falando a respeito de ensinos de demônios, porque tudo, meus irmãos, ele até vai fazer esse contraste durante a carta que nós vamos ver daqui a pouco. Tudo que não é fundamento da fé, ele vai vai contrapor com o ensino de demônios. A gente percebe... é agora. Então, é agora que nós vamos ver ele contrapondo esses fundamentos da fé com práticas demoníacas. E aqui, meus irmãos, é importante um aviso, né? Porque a gente vive num tempo em que tudo parece que é mera opinião. Ah, não, mas eu acho que o jovem, né? O jovem gosta disso. Mas não somente o jovem. O homem, de forma geral, gosta disso, né? A humanidade gosta disso, de que
Tudo é assim, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não, na minha opinião, na minha opinião isso é verdade, não, na minha opinião isso não é verdade. A gente vive essa crise da verdade, né? Essa crise da verdade absoluta. E aqui, nessa carta em 1 o apóstolo João nos apresenta verdades absolutas. Tanto é que a firmeza como ele fala, ele falando a respeito da verdade, ele não fica tratando com opiniões, conjecturas. Ele está falando dos fundamentos da fé cristã, aquilo que é inegociável, expressando a natureza absoluta do cristianismo. E aí ele faz isso de forma muito simples, com termos claros, com termos que não geram dúvidas, justamente para não seguir a postura dos falsos mestres, que sempre, geralmente, buscam palavras difíceis, palavras complexas, discursos complexos. E aí João chega, então, vai tratar a natureza de fundamentos absolutos da fé, de maneira muito simples, de maneira muito objetiva, de maneira muito pastoral, a sua característica amorosa, cuidadosa, escrita realmente do coração de um pastor para a sua congregação ali, para a sua comunidade. Mas também, esse livro a gente também não pode enxergar somente como algo fofinho, assim, né? Como algo gostoso, mas ele também trata com polêmicas. Ele não somente tem aspectos positivos, mas ele também vai falar de aspectos negativos e trata com dureza desses aspectos negativos. Por isso, principais doutrinas, ensinos de demônios. Ele até rotula aqueles que se apartam da verdade como falsos profetas, aqueles que querem enganar, fazendo até um jogo de palavras no grego, como sendo falsos profetas, sendo pessoas que querem enganar, que são anticristos. Aí por isso o termo traduzido para a gente como anticristo. E aí ele explicitamente identifica esse tipo de ensino anticrístico, né, que a gente pode dizer como ensino de demônios, ensino que tem a sua origem de maneira demoníaca. E aí ele envia essa carta, também é importante a gente se lembrar que essa carta é enviada à igreja que ele estava pastoreando, que ele era muito querido, tanto que ele trata como filhinhos, amados, e aí localizada a igreja lá em Éfeso. Depois que o apóstolo João ficou bastante tempo lá em Éfeso, criou bastante intimidade com as pessoas lá, com a igreja, e a gente sabe que a gente fala Éfeso, mas também está contando ali com seus arredores da igreja de Éfeso. E aí ele dá ênfases também, meus irmãos, é importante essas ênfases nessas cartas, para a gente poder compreender o fluxo da mensagem, as ênfases que o Senhor Jesus realmente é Deus, ele veio em carne, Deus Filho eterno, o Senhor Jesus não é uma criatura da parte de Deus. E aí ele demonstra esse amor, Deus demonstra esse amor para com o seu povo, por meio dessa encarnação, crucificação. Então, se Deus amou o seu povo dessa maneira, os seus filhos também devem viver nesse mesmo amor, amando a Deus, amando ao seu próximo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns contrastes que o apóstolo João faz ao escrever essa carta entre os fundamentos da fé e ensinos demoníacos. Tá aí. Ixi, ele ficou pequeno, está pequeno. Deixa eu me aproximar. Ele vai falando, né, por diversas vezes aí sobre permanecer, continuar, praticar a verdade. Outra coisa interessante também dessa carta de João é essa repetição de palavras. Ele repete muito as mesmas palavras. O vocabulário que João emprega não é um vocabulário vasto, cheio de palavras. Ele tenta, ao máximo, sempre estar repetindo as mesmas palavras, porque ele quer justamente inculcar na mente dos seus ouvintes verdades fundamentais da fé, sem querer ficar inventando, sem querer ficar divagando, mas de forma objetiva. Olha, a fé é isso. Aí por isso que ele fala sobre permanecer, continuar e praticar 30 vezes. Aí praticar o quê? A verdade, permanecer na verdade, continuar na verdade, porque fazer tudo isso significa crer
crer ou confessar o Senhor Jesus, o Filho, de quem o Pai e o Espírito dão testemunho. E isso vai dando significância mais adiante sobre ser nascido de Deus. E aí ele trata esse assunto, ser nascido de Deus, 8 vezes. Porque se nós somos nascidos de Deus, devemos andar em luz, andar na luz, ouvir, conhecer a Deus. E também obedecer aos seus mandamentos. Amar, né? Olha o tanto de vezes que ele escreve a palavra, que ele trata o verbo amar, né? 28 vezes. 28 vezes tratando o verbo amar e amar aos irmãos. E assim também ter vida, que é desde o princípio, que é vencer o mundo. Então veja só o tanto de vezes que ele fica repetindo o mesmo ensino, repetindo as mesmas ideias, reforçando constantemente as mesmas ideias. Desses aí que a gente está vendo na tela, aquele mais fala é amor. Depois, a respeito do filho, 22 vezes. Não, a maior lá é 30 vezes, né? Que é permanecer, continuar e praticar. Vamos lá, continuando. E aí, qual é o contraste disso? Como é que ele faz o contraste entre esses ensinos positivos que nós estamos vendo aí na tela e os ensinos negativos? E aí ele então começa. Começa então falando sobre mentira, o mentiroso, sobre engano, sobre negação de Cristo, sobre o falso espírito, o espírito do erro, o espírito do anticristo. E aí assim, falando novamente de anticristo, andando, a ideia de andar nas trevas, já que você não anda na luz, você anda nas trevas. A ideia de odiar o irmão, se na outra a gente viu a ideia de amar o irmão quase 15 vezes, está aí também a ideia de odiar o irmão. A ideia também de amar o mundo 21 vezes. A ideia de permanecer no pecado. Se positivamente ele vai falando sobre, olha, continuem, permaneçam na luz, na verdade, obedecendo aos mandamentos. Aqui ele fala que, olha, amar o mundo 21 vezes, estar em pecado 24 vezes, e que tudo isso leva à morte de cada um que vive dessa forma. Percebam então, principais doutrinas, fundamentos da fé e também ensino dos demônios. João, durante toda a sua escrita, vai tratando desse contraste como se fosse um texto apologético, um texto ali para poder ajudar o povo a compreender melhor e inculcar melhor os ensinos dos fundamentos da fé. João, então, fala a respeito do caráter de Deus de fidelidade, justiça, luz, amor, cumpridor de promessas, verdadeiro, que Deus é único. E assim, então, eu queria que alguém fizesse a leitura sobre Cristo nessa primeira carta de João. Nessa epístola, João combate a doutrina gnóstica que negava a humanidade de Jesus Cristo. João proclama a identidade de Jesus Cristo como a encarnação do Deus Filho. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Esse versículo descreve a genuína vida e morte de Cristo como Filho do homem. Muito bem, então é isso. Que a gente nunca fazendo a leitura dessa carta de João, deixe de vista essas verdades desse combate apologético de João contra os falsos mestres que negavam o Senhor Jesus, negavam os fundamentos da fé, negavam toda a obra do Senhor Jesus. Então, isso faz diferença, meus irmãos. Isso faz diferença na leitura do texto bíblico, porque quando nós nos colocamos diante do texto bíblico, nós não nos colocamos de qualquer maneira. Então, nós, tendo a postura adequada, compreendendo ali panoramicamente o que a carta vai tratar, isso ajuda a gente a ter nuances mais precisos, a gente perceber ensinos que a gente, às vezes, de maneira, fazendo a leitura mais corrida, não perceberia. Isso tudo vai trazendo edificação para as nossas vidas, intimidade com o nosso Deus, transformação das nossas vidas.
Primeira carta de João, depois a segunda carta de João. Quem escreveu foi João também. Período, os comentaristas também vão tratar, que é ali o mesmo período ali da primeira carta, ano 85, 95 depois de Cristo. E aí, novamente, ele trata essa questão dos falsos mestres que ficam negando a encarnação do Senhor Jesus. Ele é uma carta menor do que a primeira. E, de certa forma, ele até faz um paralelo entre os temas, né? De certa forma, ele vai tratando, sim, algumas questões básicas dos fundamentos da fé, dessa comunhão do povo de Deus. Vai também... Calma aí, pronto, aqui. Ele vai tratar dessa questão dos princípios básicos do cristianismo, um chamado ao amor, à obediência. Não deixe de ser um reforço que o apóstolo faz novamente àquela mesma igreja, só que agora ele envia essa carta não diretamente à igreja, mas, como a gente vê no começo da carta e na leitura, ele fala de uma mulher eleita, uma senhora eleita, né? Uma senhora da congregação local ali da igreja em Éfeso, que abrigava, na verdade, a congregação da sua casa. E aí parece que dessa vez os comentaristas acreditam que ele envia diretamente para ela, e ela, assim, então, também acaba distribuindo a carta para o povo de Deus ali em Éfeso. Preocupação de João, a gente vê uma preocupação muito grande dele com essa deserção do povo, seguindo falsos mestres. Então, ele traz esse reforço dessa mensagem também e combatendo novamente esses ensinos dos falsos mestres. Por isso que a gente não tem como se delongar muito mais nessa carta, porque ela é um resumo da primeira carta, com alguns ênfases e nuances diferentes, mas o seu conteúdo temático é mantido. A gente também a gente conhece a respeito de Deus como um Deus que é amoroso, um Deus que é a verdade. E eu queria que alguém fizesse essa leitura aí também a respeito do Senhor Jesus nessa carta, a segunda carta de João. De modo semelhante à primeira carta de João, o apóstolo ressalta a verdade básica da identidade de Cristo. Negar a humanidade de Cristo é negar seu sofrimento físico e sacrifício para redimir o mundo do pecado. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo e estes não confessam que Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. É isso. Então a gente vê como na segunda carta de Pedro, uma carta mais curta, uma carta mais com a cara as cartas daquela época, por volta de 90 a 150 palavras. E obrigado aí, Camila, esqueci de agradecer. E tratando dessas questões aí, justamente dessas ênfases a respeito de como lidar com esses falsos ensinos, esses falsos profetas. E é uma carta atual também, meus irmãos. Todas essas cartas muitas cartas do Novo Testamento, aliás, a maioria das cartas sempre tratam a respeito dessa encarnação do Senhor Jesus, se ele realmente é Deus, essa defesa da deidade, da eternidade do Senhor Jesus, porque durante toda a história do cristianismo, os ímpios, os falsos mestres, têm batido nessa doutrina da encarnação, têm batido nessa doutrina da eternidade do Senhor Jesus. Ficam dizendo que ele, na verdade, é uma criatura de Deus, que Deus, num momento específico, aí, criou Jesus, e aí depois, sim, criou todas as coisas. Ficam batendo na encarnação, como se Jesus não tivesse realmente assumido um corpo de carne, como é o nosso corpo. E fazer esse tipo de leitura de cartas assim são boas, porque trazem paz ao nosso coração, trazem alegria ao nosso coração e reforçam os ensinos fundamentais, né, os ensinos básicos da fé cristã, que são a encarnação do Senhor Jesus, a deidade do Senhor Jesus. Ele é Deus também, ele é o Deus Filho, sempre existiu, perfeito em todos os seus caracteres aí. E o pessoal fica batendo nisso. Vocês ficam aí convivendo com
universitários, com professores, intelectuais, e o pessoal fica falando aí, Jesus era só um cara muito inteligente, Jesus era só um cara muito esperto, tinha umas palavras... Mas ele não é Deus, porque isso faz toda a diferença, porque se ele não for Deus, meus irmãos, se Jesus realmente não for Deus, aí nós temos que seguir o ensino dos falsos mestres, que é viver a nossa vida como a gente quer. Porque se Jesus Cristo realmente não for Deus, não faz diferença a forma como nós vivemos. A gente não tem por que se preocupar com o segundo retorno dele. A gente não tem que se preocupar com o juízo final. A gente tem que se preocupar com nada disso. Agora, se ele realmente for tudo isso que as Escrituras falam, de ser o Deus Filho eterno, ter encarnado, ter tido a morte de cruz em nosso lugar, aí, meus irmãos, a forma como nós vivemos essa vida que ele nos deu faz toda a diferença. Então, nós não devemos viver de qualquer jeito se realmente confessamos esse Deus, esse Jesus revelado nas Escrituras. E aí os apóstolos, os escritores dessas epístolas, ficam justamente combatendo isso o tempo inteiro, chamando o povo a realmente viver a realidade desse reino que foi instalado pelo Senhor Jesus, porque vai fazer diferença. A nossa fé não é vã, como foi pregado no culto da ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus, saber que ele vive, tá à destra de Deus Pai e que voltará, isso faz toda a diferença na forma como vivemos, na forma como devemos nos comportar até o retorno do Senhor Jesus. Vamos lá, terceira carta de João. Terceira carta de João, provavelmente escrita ali por volta dos anos 90 depois de Cristo. João, o presbítero, escreve essa carta diretamente a Gaio, que está lá escrito no começo da carta, falando lá a Gaio, que a recebeu, a Diótrefes, né, que o provocou, e a Demétrio que o carregou, até lidando com esses três personagens aí na carta. E a principal doutrina que ele trata aí é sobre hospitalidade. Hospitalidade, porque um irmão deveria receber outro, teve um irmão que não foi recebido, e por aí vai. Cartinha bem curta, a gente vê o caráter de Deus de bondade. E eu queria que alguém fizesse a leitura a respeito aí de Cristo nessa carta de 3 João. Ao contrário de 1ª e 2ª João, 3º João não menciona diretamente o nome de Jesus Cristo. No entanto, no versículo 7, João descreve os missionários como tendo saído por causa do nome. A verdade do sacrifício de Cristo na cruz continua sendo a fundação para a disseminação do evangelho a todas as pessoas. Meus irmãos, é a importância da hospitalidade. A gente, às vezes, acha que esse ministério, né, da hospitalidade cristã é algo passado, porque naquela época, muito trabalho itinerante, não tinha hotel, aí você tinha que ser recebido na casa dos irmãos e tudo mais. Só que hospitalidade das Escrituras, quer naquela época, quer para hoje, para o povo de Deus, hospitalidade é uma virtude, meus irmãos. É uma virtude acomodar e sempre cuidar daqueles que estão passando por nossas vidas e que são colocados pelo Senhor Jesus. A gente vê a importância da hospitalidade lá quando o Senhor Jesus, lá em Lucas, envia os 12, né, e depois os 72 para evangelizarem, que aí fala, olha, se não receber de vocês, batam as sandálias dos pés. A gente vê Paulo falando de hospitalidade como expressão do amor na sua carta à igreja em Roma. A gente vê sempre também, até na carta dos Hebreus, a gente vê essa questão da conduta cristã hospitaleira como algo positivo, algo que é virtuoso, algo que é uma manifestação do caráter de Jesus na vida do seu povo. E aqui também não deixa de ser diferente, porque os estrangeiros ficavam circulando, tinha a diáspora lá dos judeus, e aí o povo de Deus se espalhando, o povo de Deus viajando, e aqui João, o apóstolo amoroso, nos lembra dessa importância da hospitalidade.
A importância de cuidar dos nossos irmãos que são colocados à nossa volta. Porque hoje em dia, como é que a gente pode ver isso, né? Você está pensando, mas e hoje? E hoje, como é que eu faço isso? Meus irmãos, de diversas formas você pode fazer isso, né? Hospitalidade. Eu sei que muita gente às vezes nem gosta de dormir na casa dos outros, não gosta de... quando está viajando, às vezes prefere ir no hotel para não dar trabalho, né? Tem sempre o argumento, não quero dar trabalho. Mas amar é isso, né? Amar é dar trabalho, é cuidar de alguém trabalhoso. O Senhor Jesus tem que cuidar da gente. Então, existe um custo, sim. A gente não deve ficar preocupado com isso. Mas você pode, jovem aí, já que não tem casa, a casa do seu pai, que você não pode exercer a hospitalidade clássica, você pode exercer a hospitalidade cuidando aí do irmão, né? Dando uma caroninha. Tem gente aí que tem carro, não tem coragem de dar uma carona para o irmão nas atividades presenciais. Eu sei que vocês aqui, todos que estão aqui, são altamente dispostos aí a dar carona. Eu conheço irmãos que já davam a volta em Brasília para dar carona para irmão, saía do Lago Norte, ia para o outro lado ali, Guará, para esses cantos de Águas Claras, para dar carona para irmão. Isso é hospitalidade, meus irmãos, isso é servir o próximo. E óbvio que o ápice de hospitalidade a gente pode ver aí na questão de você receber alguém em casa, receber um missionário, dar um acolhimento a um missionário que está de passagem pela cidade, ou um irmão que precisa pernoitar, às vezes, na sua casa, porque não tem como ir embora esse horário, fica mais fácil dormir na sua casa e tudo mais. Hospitalidade, meus irmãos, virtude cristã, muitas vezes ignorada nos dias atuais. Meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa aula, última carta geral. Deixa eu ver aqui, última carta geral, Judas, última carta geral, e aqui, carta de Judas, vamos lá, cartinha curta, um capítulo, que a gente consegue finalizar, então, nossas cartas gerais, aula que vem, aula de número 9, Apocalipse. Judas, quem escreveu? Judas? Será Judas o traidor aí? Não, não foi Judas o traidor, gente. Judas aí se descreve como irmão de Tiago, desse modo, também o irmão de Jesus. Ele nem se considera como um apóstolo, como pode ser visto aí no versículo 17, mas era o meu irmão ali de Jesus, como Tiago também, que escreveu a carta que está aí no Novo Testamento. Escrita foi feita ali por volta do ano 65 a 67 depois de Cristo. E aqui em Judas nós temos exortações, fortes advertências contra falsos mestres novamente, que se infiltravam no meio do povo de Deus. Mas também forte ênfase contra a apostasia. Apostasia muito grande na época por causa das perseguições, pessoas queriam desistir da fé e tudo mais. E aí Judas usa por isso, então, para tratar dessa questão da apostasia, diversas ilustrações do Antigo Testamento, fala do Êxodo, fala da rebelião de Satanás, fala de Sodoma e Gomorra, fala de Caim, Balaão, Corá, Adão. Então ele fica descrevendo de maneira bem vívida, com diversas ilustrações, como que é o caráter desses falsos mestres, desses apóstolos que praticavam, né, atividades inescrupulosas. Quase não sai aí inescrupulosas. E aí a gente vê o caráter de Deus como um Deus que é glorioso, um Deus cheio de graça, um Deus que é justo, um Deus que é Senhor, um Deus amoroso, um Deus sábio. Alguém faz a leitura aqui? Não, na leitura de Jesus agora não. Vamos ver, segundo Judas, aproveitar o tempo aqui, vamos ver, segundo Judas, como é o perfil de um apóstata. E aí, durante a carta, lá é um capítulo, se você for ler, vai acompanhar direitinho. O apóstata é alguém ímpio, né? Parece óbvio, né? Mas é bom ser lembrado disso. Apóstatas, geralmente, são pessoas moralmente pervertidas, são pessoas que negam Jesus, que contaminam a carne, rebeldes, difamadores de autoridade, sonhador, olha só, ele até coloca sonhador,
você deve estar curioso, por que sonhador? Vai lá ler depois Judas, que aí você vai ver direitinho. Ignorantes, pessoas também corruptas, murmuradores, descontentes, egoístas, de fala arrogante, adulador dos outros, escarnecedores, causadores de divisões, inclinados ao mundanismo. Esses todos não têm o Espírito de Deus. Judas é uma carta bastante dura, meus irmãos. Dura porque nós olhamos esse perfil da apóstolo e muitas vezes nós podemos até nos enquadrar em certas características, como às vezes murmurador, descontente, egoísta. E o objetivo é justamente esse mesmo. É causar na gente um choque. E olha só, você é isso ou você é um filho de Deus? Então se comporte como um filho de Deus. Não se assemelhe a esses falsos mestres pervertidos. Não se assemelhe a esses que abandonaram a fé. Judas vai nos dando essas dicas aí. Como vemos então o Senhor Jesus nessa carta de Judas? Judas inicia seu ataque à apostasia, primeiramente tratando com os cristãos, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Cristo assegura aos cristãos a vida eterna, que não é destino dos apóstolos condenados. Judas conclui sua epístola, reforçando a coragem dos cristãos no poder de Cristo, e proclama Jesus como aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Que alegria, né, meus irmãos? Saber que o nosso Deus é assim. Um Deus que não nos abandona, um Deus que terminará a boa obra que começou em cada um de nós. Um Deus que nos elegeu, nos chamou e que vai também santificar e glorificar as nossas vidas. Consolo nesse mundo pervertido em que as pessoas são dadas aos seus próprios desejos e sentimentos e acabam, por motivos diversos, largando a fé, abandonando o Senhor Jesus e as suas promessas. Amém? Encerramos por hoje, meus irmãos. Lembrem de fazerem aí a avaliação da aula de hoje. Como foi combinado, é muito desafiador nós estudarmos a fundo e em detalhes todas essas cartas, mas tentamos dar um panorama razoável, um panorama que ali dê ferramentas para você, ao se colocar diante dessas cartas na leitura, que consiga compreender minimamente do que está se tratando, ver o fluxo do pensamento e assim ser mais edificado pela ação do Espírito Santo na leitura da palavra de Deus. Amém? Agora eu queria, antes de encerrar, fazendo oração, chamar aqui a diretoria, alguém da diretoria, se tem algum aviso. Tem demais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a quem estava lá ontem, se dispôs a participar. Infelizmente, a gente teve problemas técnicos, queria pedir desculpas aí novamente. A gente fez teste antes e depois e estava funcionando normal, mas infelizmente, com a lotação lá, acho que a gente acabou tendo um problema de rede, ficou um pouco complicado de passar. A gente vai ver durante a semana direitinho as alternativas, fazer os testes, e aí vamos botar de novo aí para a gente poder fazer essa prog. E essa semana também, na sexta-feira, teremos o nosso PG de lei aí. Então, quem ainda não tiver, se alguém que está aqui ainda não tiver em nenhum grupo, só entrar em contato, pode entrar em contato comigo, com o André, com o pastor Davi também. Estamos aí à disposição de vocês e procurem participar, que tem sido bênção. As últimas reuniões foram muito boas, muito agradáveis, muito edificantes. Tamo junto, time. Boa semana aí, bom domingo. É isso aí, gente. Queria também mandar um alô para o pessoal do YouTube que está nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. A dona Zeila aqui está em viagem, está assistindo a gente. Rosa Zaidan, dona Araílde. Deus abençoe vocês aí, quem mais esteja nos acompanhando. Eu falei aqui só quem mandou mensagem durante a aula.
Eu sei que outras pessoas também estão acompanhando. Deus abençoe vocês. E até semana que vem. E vamos encerrar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos instrui segundo as nossas necessidades. E a tua palavra, Pai, ela abarca todas as áreas da nossa vida, de modo que não há nada na nossa existência que não haja um conselho, um princípio, um direcionamento da tua parte para vivermos de modo a honrar e glorificar o teu nome. Obrigado por ter deixado registrada a tua santa palavra, nos concedendo esse privilégio de tê-la acessível para estudo, para meditação, para edificação, para ser um meio de graça nas nossas vidas. Que possamos, Pai, cada vez mais amar ao Senhor e a tua santa palavra. Que possamos cada vez mais colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Falou, valeu.